Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. O resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, que já não há mais nada que a Ele não pertença. E em tudo existe graça. Cantemos sim. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não
Sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando. Bom dia, vamos começar a nossa escola dominical. Nós vamos começar com a leitura continuada e devocional de 1 Reis, capítulo 18, dos versos 1 ao 46, é todo o capítulo 18 do livro de 1 Reis. Diz assim a palavra do Senhor: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que te entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor: eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor: eis que aí está Elias. Ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe:
És tu, ó perturbador de Israel? Respondendo Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do porte ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal
que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Vamos, nesse momento, cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Abra o seu hinário Novo Cântico e entoemos juntos o hino de número 159, Bondoso Amigo. Vamos louvar ao Senhor. 159. Quão bondoso amigo é Cristo, revelando seu amor, e nos ensina e entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor, ó Jesus, eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor, nessa manhã, nos encontramos na Tua presença com o intuito, o desejo e a motivação do Espírito Santo para adorar o Teu santo nome. Portanto, ó Deus, recebe dos nossos lábios o louvor e a adoração que a Ti pertencem. Ó Deus amado, e mais ainda,
vem nesse momento ser conosco, purificando as nossas vidas, perdoando os nossos pecados na tua presença, para que possamos ter confiança no Senhor, termos, ó Deus, esperança na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E, ó Deus, amarmos a Ti e ao nosso próximo, como nos é devido, segundo a Tua santa palavra. Obedecendo, ó Deus, os Teus santos mandamentos, os quais foram postos para que na obediência deles pudéssemos ter uma vida de santidade. Portanto, ó Deus, nos ajuda a obedecê-los por amor a Ti. Nos ajuda, Senhor, a obedecê-los por desejo próprio, Senhor. Nos ajuda a obedecer porque vemos que isso é o melhor para a nossa vida espiritual, também para a nossa vida física. Portanto, ó Deus, nos faz obedecer os Teus santos mandamentos que estão na Tua lei. Ó Deus amado, que possamos então, nessa geração, fazermos a diferença, ó Deus amado, não vivendo como o mundo vive, não querendo, ó Deus, as coisas que o mundo quer, mas vivendo diferentemente, segundo a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Faz isso conosco, Senhor, poderosamente, pela ação do Teu Espírito que habita em nós, para que de fato possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Agora, ó Deus, que toda honra, toda glória e todo louvor seja prestado a Ti, e que o Senhor receba no alto da Tua glória esse momento em que nós estamos reunidos para a glória do Teu nome. Receba o louvor de cada um que está louvando o Teu nome. Faz isso, Senhor, porque Tu mereces e para a glória do Teu nome. Ó Deus, nesse momento nós também suplicamos ao Senhor que nos permita, ó Deus, voltarmos à nossa comunhão congregacional para o louvor da Tua glória, para que possamos, ó Deus, como servos do Senhor, nos reunirmos todos no mesmo lugar para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos por tudo que Tu tens feito, ó Deus, exaltando o Teu nome, suplicando o perdão dos pecados e fazendo essa petição em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor. Agora o Salmo 19. Abra a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura no Salmo de número 19. O título inspirado deste Salmo diz: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então, o Salmo diz assim, Salmo 19, versos de 1 a 14. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez com o hino do nosso cenário Novo Cântico, hino de número 150. Abra o seu hinário e vamos louvar ao Senhor. Hino 150. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, o Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ao perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu
Senhor, nós estamos nesse momento, mais uma vez aqui, ó Deus, para glorificar ao Senhor, porque o Senhor é digno de adoração. Queremos especificamente agradecer ao Senhor. Primeiro queremos agradecer mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Senhor, isso é maravilhoso demais. A sustentação da nossa vida, a manutenção, Senhor, que vem pela tua santa providência para nós. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos concede todo o suprimento. O Senhor concede isso a toda a criação. O Senhor sustenta toda a criação pela força do teu poder. Mas principalmente, o Senhor sustenta e mantém a sua igreja. Não apenas como uma graça geral e comum, mas por uma graça especial. Porque o Senhor sustenta aqueles que te adoram, aqueles que um dia irão eternamente povoar os céus para a glória do Senhor. Portanto, obrigado, Senhor, por esse cuidado amoroso, por esse cuidado pactual, por esse cuidado, ó Deus, que sem Ele não existiríamos, não viveríamos um só segundo, não suportaríamos, ó Deus, as querelas dessa vida, as querelas do pecado que se, ó Deus, impõe sobre nós, mas o Senhor é bondoso, o Senhor é assaz benigno, como diz a tua palavra, e assim, pela força do Senhor, pela sustentação do Senhor, pela manutenção do Senhor, nós conseguimos, sim, superar todas essas adversidades. Por isso, queremos te adorar. Nesse momento, se impõe sobre nós mais uma adversidade. Essa pandemia que, ó Deus amado, tem se esparramado pelo mundo inteiro, tem feito vítimas, tem causado terror nas pessoas, tem, ó Deus amado, trazido muito desconforto para as nações. Sim, meu Deus, desconforto econômico, desconforto social, ó Deus eterno. Por isso, ó Senhor, queremos também agradecer, porque na nossa cidade, embora tenhamos, ó Deus, leis de restrição, mas somos, ó Deus, abençoados, porque não temos nenhum acometimento dessa enfermidade. E assim a nossa cidade, o Senhor tem protegido de uma forma tão especial, que muitas vezes nem mesmo isso agradecemos, mas queremos fazê-lo isso publicamente, Senhor, agradecendo a Ti por tão grande bênção, porque até aqui, ó Deus, nós estamos sendo totalmente livres desse mal. Ó Deus, também, ó Deus, o nosso país, embora tenha um número grande de pessoas que faleceram por causa da doença, outros estão infectados, mas o Senhor tem abençoado a nossa nação, porque aqui, Senhor, na nossa nação, são poucos em relação ao que aconteceu no mundo inteiro. Também o Senhor tem providenciado a recuperação de pessoas na nossa nação. Obrigado, Senhor. E que, ó Deus, medicamentos e fórmulas e formas sejam encontradas, meu Deus, para conter esse vírus de forma definitiva, para o louvor da Tua glória. Que possamos, ó Deus, retornar ao culto congregacional, presencial, para a glória do Teu nome. Senhor, nesse momento nós queremos agradecer também por essa igreja, pelos Teus servos que se mantêm firmes, embora estejam cultuando ao Senhor por esse meio de comunicação.
mas ainda assim, Senhor, permanecem firmes no Senhor. Obrigado por suas vidas, que o Senhor os abençoe aonde quer que estejam agora, para que tenham a sua fé fortalecida no Senhor. E, ó Deus amado, não deixem de te servir um só momento para o louvor da tua glória. Os abençoa, meu Deus, onde estão reclusos na sua casa, por imposição legal, Senhor, do nosso município, do nosso estado. Tem misericórdia das suas vidas, meu Deus. Nos ajuda para que não possam vacilar na fé em momento algum. Ser com eles para o louvor da tua glória. Abençoa, portanto, a todos nós, a tua igreja, Senhor, para que sejamos firmes no Senhor, na tua palavra, firmes em oração, na leitura das Escrituras. Senhor, nos abençoe. Abençoa, portanto, ó Deus, toda a nossa nação. Ser com aqueles que estão infectados, para que se recupere o mais rápido possível. Ser com os nossos idosos que mais sofrem por esse mal. Ser com aquelas pessoas que têm problemas respiratórios, que também sofrem com esse mal. Meu Deus, nos ajuda nesse momento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, mas também de petição, para que esse mal se afaste de nós o mais breve possível, para o louvor da tua glória. Assim, ó Deus, continua guardando as nossas vidas, as nossas famílias, para a glória do teu nome. É o que nós te suplicamos e agradecemos, em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Vamos ainda louvar o Senhor. Abra o seu hinário, um novo cântico, e juntos vamos entoar o hino de número 268. Hino de número 268. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar meu amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Neste sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, sem propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados a lutar na escuridão desse abismo de pecados, sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amém. Vamos agora para o estudo da nossa lição. Nós estamos estudando a lição de número 7. Hoje nós encerraremos esta lição de número 7. O título dessa lição é Uma Visão Panorâmica da Santidade. Então, esse é o título da nossa lição de número 7. O texto básico é Romanos,
12, Romanos 8, de 12 a 17. Romanos 8, de 12 a 17. Então, esse é o texto base que nós vamos ler agora para o estudo da nossa lição. Romanos 8, de 12 a 17. Já lemos na semana passada, vamos ler de novo. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos agora encerrando essa lição de número 7 e nesse último tópico queremos pedir a direção do Espírito do Senhor, a iluminação da nossa mente para esse assunto que iremos tratar e que possamos ser enriquecidos pelo Espírito do Senhor por meio do estudo dessa lição, de forma que possamos ser alimentados quando formos assim exortados, quando formos, ó Deus amado, também alertados sobre as situações da vida espiritual, especialmente sobre a vida de santidade. E essas admoestações que temos recebidos possam de fato fazer diferença em nossas vidas quando obedecermos a esse padrão de santidade que é exigido não apenas por estas lições que estamos estudando, a lição 6 e 7, mas principalmente pela palavra do Senhor. Assim, que a tua igreja possa desenvolver para o louvor da tua glória uma vida melhor na tua presença. É o que nós te pedimos pela direção do Espírito do Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então nós estudamos na lição de número 6 e na lição de número 7, nessas duas lições, 6 caracterizações de uma vida santa, para que possamos ter essa visão panorâmica da santidade, que é o título geral das duas lições, 6 e 7. Então, a primeira caracterização é o redirecionamento do desejo. A segunda caracterização é o cultivo de virtudes. O terceiro, cumprimento do chamado do Espírito Santo. Quarto, vitória sobre o pecado. E a quinta, resposta à fé e à oração, que foi o que consideramos na semana passada. Hoje, nós vamos estudar a sexta caracterização de uma vida santa, que, segundo o autor da revista, os resultados de disciplina espiritual. Os resultados de disciplina espiritual. Então, esta é a sexta caracterização. Resultados da disciplina espiritual. Então, veja que o título da nossa lição hoje é exatamente isso. Disciplina espiritual. Nós vamos focar exatamente nesse particular, porque isso aí tem a ver com essa caracterização de uma vida santa. Disciplina espiritual. No caso dos resultados aqui, eles são resultados práticos na nossa vida, que nós vamos ver também no decorrer
do estudo da lição. Mas, basicamente, nós vamos tratar sobre disciplina espiritual. Então, eu pude dividir aqui em 4 pontos o que o autor esboçou na sua lição de número 7. Então, o primeiro ponto da questão primeiro nós vamos ver a realidade da disciplina, da questão, da situação da disciplina espiritual, a realidade. Segundo, nós vamos ver a exigência. Terceiro, nós vamos ver a motivação. E quarto, nós vamos ver a conclusão. Vamos colocar a conclusão. E a gente chega a uma conclusão de tudo isso, né? Então, assim, e aí nós podemos colocar como resultados, né, logicamente, a conclusão seriam as consequências. Vou colocar conclusões ou consequências. Então, nós temos aí essa lição subdividida por mim nesses 4 pontos. Realidade, exigência, motivação e conclusão. Então, nós vamos hoje caminhar nesses 4 pontos e assim nós estaremos estudando o final da lição de número 7, que é a caracterização de uma vida santa, sendo a proposta, os resultados da disciplina espiritual. Então, veja que a nossa realidade, e aqui nós estamos falando de realidade, no sentido da nossa realidade atual, tá? Nossa realidade atual. Então, a ideia é que nós estamos vivendo uma geração nova, podemos assim dizer. E essa geração, nossa geração, isso aqui é uma constatação. A realidade é essa. A nossa realidade atual, a nossa geração atual, ela é praticamente dominada por uma filosofia chamada hedonismo. Tá? Nós vamos ver nas Escrituras, tanto em Coríntios, como também no livro do profeta Isaías, e nós vamos ver também na boca do Senhor Jesus Cristo, essa filosofia que, de fato, ela é uma filosofia ruim, no sentido do seu fundamento, no sentido da aplicabilidade do seu fundamento. O hedonismo. O hedonismo é uma filosofia aplicada sob 2 pilares. O hedonismo. O pilar número 1 do hedonismo é o materialismo, que logicamente também termina sendo uma outra filosofia, mas é um pilar do hedonismo, o materialismo. Tá? E o outro pilar, junto com o materialismo, não sei como consequência do materialismo, mas como pilar também, é o consumismo. Então, nós temos uma sociedade moderna, uma geração moderna, que está fincada nesses 2 pilares, que são o fundamento da filosofia hedonista, materialismo e consumismo. Então, no caso, essa é a base dessa filosofia. A máxima dessa filosofia, como está expressa tanto em 1 Coríntios capítulo 15, como no livro do profeta Isaías, logicamente que Isaías é uma profecia do profeta, e em 1 Coríntios 15 é uma palavra de Paulo, né, do apóstolo, a palavra apostólica. Então, tanto os profetas quanto os apóstolos falaram sobre essa filosofia. Tá? Então, nós vamos ver que a máxima dessa filosofia, que está registrada nas Escrituras, tanto em Coríntios quanto em Isaías, é essa: comamos e bebamos, porque comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
Então veja que parece essa filosofia com uma base bíblica correta, porque Jesus mesmo disse que cada dia deve ser vivido o seu próprio mal, que o amanhã não nos pertence. Então, mas no sentido aqui, não é nesse sentido que Jesus Cristo falou que o amanhã não nos pertence. O que está enfatizado, logicamente que viver o dia de hoje é uma prática correta, não nos preocupando com o amanhã, porque Jesus, inclusive, nos alertou sobre isso. O amanhã não nos pertence, para que a gente não ande ansioso pelo dia que não nos pertence. Então, se fosse isso, estaria correto. A filosofia estaria correta, porque é uma filosofia do próprio Senhor Jesus Cristo. Porém, o problema é que, como a base é materialismo e consumismo, a ênfase não está no amanhã morreremos, mas está exatamente no início, comamos e bebamos. Ou seja, é a forma como nós vivemos esse dia. Enquanto as Escrituras nos ensinam uma disciplina espiritual para vivermos cada dia, essa filosofia ensina que nós devemos comer e beber no sentido de satisfazer os prazeres da nossa carne hoje, porque amanhã nós não vamos ter chance de fazer isso. Como se aquela proposta do apóstolo Paulo, que ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso pode ser aplicado ao hedonismo de forma clara. Se a nossa felicidade, se a nossa alegria, se o nosso prazer se limita apenas a esta vida, então o hedonismo está correto. Beleza, nós vamos viver assim, vamos viver tudo que a gente puder nesse dia. Se amanhã a gente viver, nós vamos fazer a mesma coisa e vamos viver todos os prazeres que nós pudermos viver daquele dia, como de fato é isso que está caracterizando a realidade da nossa geração, dessa geração nova, que é exatamente isso. Vamos fazer tudo agora, que amanhã a gente pode não estar mais aqui. Então, materialismo e consumismo. É isso que caracteriza exatamente essa filosofia, que é o que de fato está acontecendo com a nossa geração. Então, infelizmente, isso não está apenas no mundo. Aí o problema é que o hedonismo, como filosofia, fundamentada nas suas duas grandes bases, materialismo e consumismo, adentrou também os portais da igreja. E aí, essa ideia, essa filosofia, ela passou a fazer parte da vida da igreja, certo? Portanto, nós temos crentes, especialmente na maior parte, né? Na juventude, na adolescência e até na parte infantil também, exatamente vivendo isso, que é a geração mais nova. Os velhos, ainda nós vemos que há uma certa disciplina espiritual. Porém, na geração mais nova, na geração da mocidade, na geração dos adolescentes, na geração das crianças, nós não vimos isso tão categoricamente. Por quê? Porque o hedonismo está assolando também as igrejas. E cada vez a geração, se não mudar isso é terrível, a geração parece ser pior. Ou seja, nós vamos ter no futuro, se Jesus Cristo não voltar, uma igreja pior, porque nós vamos estar numa igreja em que há, de fato, uma vivência dentro dessa filosofia. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E ainda nós temos igrejas hoje que incentivam essa prática do hedonismo, incentivando pessoas a darem dinheiro para conseguir bens, para conseguir consumo, para conseguir exatamente esses pilares do hedonismo. Ou seja, as pessoas são influenciadas a viver um hedonismo pela própria liderança da igreja, que diz: o Senhor vai te dar isso hoje,
vai ser agora, o Senhor tem uma palavra para ti essa semana e tal, e a pessoa então fica motivada pela ganância a viver materialismo e consumismo já no dia de hoje. Então, isso tem sido influenciado por falsos líderes, por líderes que ao invés de incentivar uma disciplina espiritual nos crentes, incentivo o desejo ganancioso, maldito e pecador de coisas materiais e mais consumismo. E isso é terrível para a vida cristã. Então, veja que isso é uma coisa terrível na nossa geração e tem influenciado muito a nossa juventude. Assim, essa geração mais nova é vítima completa do hedonismo, dessa filosofia. E, infelizmente, nossos filhos, né, que formam essa geração mais nova, estão sendo educados nessa filosofia. Comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Então, é preciso, queridos, e aqui nós vamos passar para o segundo ponto, é preciso voltar à prática da disciplina espiritual. É preciso voltar todas as práticas da disciplina espiritual. Ou seja, porque é assim, não existe, queridos, uma condição de conciliar hedonismo com práticas espirituais. Ou você adere às práticas espirituais, que é uma exigência, ou você se joga no hedonismo. Porque uma coisa elimina a outra. Assim, uma é antídoto da outra. Então, uma aniquila a outra. Se você vive uma vida hedonista, você jamais viverá uma vida com práticas espirituais saudáveis. Se você tiver uma vida de práticas espirituais saudáveis, você não viverá o hedonismo. Então, a ideia, na prática, é muito simples. Uma pessoa hedonista, ela não tem tempo de orar, ela não tem tempo de ler as escrituras, ela não tem tempo de vir à igreja, ela não tem prazer nessas coisas, porque daí nós vamos falar sobre motivação daqui a pouco, que é o terceiro ponto. Mas ela não tem prazer nessas coisas, ela só faz isso quando é ordenada a fazer. É mais ou menos assim, quando lê a Bíblia, quando está na igreja, que o pastor diz, vamos ler a Bíblia em tal lugar. Quando está em casa, vai fazer o culto doméstico, o pai ou a mãe diz, você vai ler a Bíblia em tal lugar. Então a pessoa lê. Mas ela não tem a motivação, que é o terceiro ponto, nós vamos já falar sobre isso, de sozinha se despertar para isso. Por quê? Porque ela é encharcada de hedonismo na sua vida. Então, de fato, a falta de desejo pelas práticas espirituais saudáveis é por influência completa de uma vida hedonista. Ou seja, só de prazer material, de consumismo. Só isso. Então, para que, de fato, você viva uma vida santa, então a disciplina espiritual fará parte da sua vida. E veja que a palavra é disciplina espiritual. Por quê? Porque não é uma coisa simplesmente que você vai fazer normalmente. Não. É uma disciplina, ou seja, você vai fazer por uma questão de ordem. Você vai fazer por uma questão de você determinar a si mesmo e você saber que vai ter oposição a isso. Disciplina significa oposição. Oposição exatamente do hedonismo. As redes sociais. Você vai ter as amizades, os afazeres domésticos.
os afazeres do seu trabalho, os seus relacionamentos. São muitas coisas que se opõem, dentro de um hedonismo, à disciplina espiritual. Então, de fato, para que você cumpra a exigência de uma vida santa, que é a disciplina espiritual, você vai ter que lutar contra o hedonismo, contra estas coisas, contra o materialismo e contra o consumismo. Então, nós estamos vendo o segundo ponto, que de fato é uma exigência. Deixa eu dar um exemplo dessa questão muito simples, para mostrar claramente como nós temos dificuldade com a disciplina espiritual. Por exemplo, Bíblia no celular. Você já pensou isso? Beleza, é uma coisa boa. Todo mundo tem uma Bíblia no celular, é muito bom. Mas você já viu como isso ostenta contra uma disciplina espiritual? Uma vez eu fui perguntado se eu era favorável a ter uma Bíblia no celular. Eu respondi, não, eu não sou favorável. Eu não sou favorável, não é que você tenha uma Bíblia no celular, é que você passe a contar com isso apenas para a sua vida cristã. Por quê? Vamos tratar bem seriamente e sinceramente sobre isso. Ter uma Bíblia no celular é totalmente diferente de você ter uma Bíblia, um livro, o livro mesmo. E até para os pais. Porque, vamos pensar, primeiro nós vamos pensar sobre os filhos. Nossos filhos não querem mais ter um livro, carregar um livro, porque agora tem um celular de última geração e tal, e pode colocar a melhor Bíblia. Primeiro, ostentação. Como assim? Eu tenho a melhor Bíblia no meu celular. Então, já começa a ter uma disputa sobre quem tem a melhor Bíblia, quem tem a Bíblia mais avançada, quem tem a Bíblia mais estilizada, então começa a ter uma disputa de Bíblia. Eu não tenho uma Bíblia por tê-la, eu tenho uma Bíblia porque meu celular é mais capaz de ter uma Bíblia melhor, que eu descobri um site que tem uma Bíblia melhor do que a sua, porque a sua Bíblia não supera a minha. Então, começa a ostentar um aplicativo de celular que pode captar uma Bíblia melhor, que pode baixar uma Bíblia melhor, que tem mais capacidade de memória para poder rodar aquela Bíblia, e depois você apresenta aquela Bíblia não como uma coisa simples, mas como algo que leva você a ser melhor do que os outros colegas seus ou irmãos da igreja. Então, começa por ostentação. Isso não é bom. Mas não vai apenas a isso. Então, vamos pensar o seguinte, agora eu não vou ter mais a Bíblia em papel, eu vou ter a Bíblia no meu celular. Porque, tendo a Bíblia no meu celular, eu vou para todo lugar e eu leio a Bíblia. Só que eu quero dizer uma coisa muito interessante e muito séria. Seu filho leva o celular para todo lugar, mas ele não lê a Bíblia em todo lugar. Então, preste atenção, ele não lê a Bíblia. Se ele estiver na fila do banco, ele tem o joguinho e a Bíblia. O que é que ele vai preferir? Ele está na fila do banco, ele tem a rede social e a Bíblia. O que é que ele vai preferir? Preste bem atenção a isso. Quando é que ele vai ler a Bíblia no celular? Quando ele estiver na igreja e disserem para ele, lê a Bíblia. Aí ele vai lá, abre o seu celular e lê a Bíblia. Quando ele está no culto doméstico, ele vai lá e o seu pai e sua mãe diz, lê a Bíblia, ele vai e abre e lê. Mas apenas e tão somente naquele momento. Não pense que o celular é uma revolução para levar o seu filho, para levar essa geração a uma vida de disciplina espiritual. Isso não é verdade. Ela desencoraja a leitura da Bíblia.
o livro. Isso é uma realidade. Pouquíssimas pessoas leem regularmente a Bíblia no celular. Pouquíssimas pessoas. Eu não vou dizer zero, não vou zerar aqui não, para não julgar todas as pessoas. Mas eu também me incluo. Eu tenho uma Bíblia no meu celular. E eu também me incluo. Graças a Deus que eu gosto do livro. Porque senão eu estaria na mesma esparrela da nossa juventude hoje. Eu estaria na mesma. Porque apenas eu tenho uma Bíblia no meu celular. E eu nem mesmo gosto de ler, nem no computador, nem no celular. Eu prefiro o livro. Mas não é questão de preferência. É uma questão de disciplina espiritual. E outra coisa, isso é em relação ao filho. Ah, você pergunta, você tem a Bíblia? Sim, eu tenho a Bíblia. Onde é que está? Está aqui no meu celular. Mas é uma utopia que ele está fazendo uso dessa palavra, dessa escritura. De manhã cedo, está ele lá com o celular aberto, olhando, lendo a Bíblia. Na fila do banco, está ele lá com o celular aberto, lendo a Bíblia. Na casa do amigo, está lá ele lendo a Bíblia com o amigo. Não existe isso. Isso é a maior enganação dos filhos para com os pais. Isso é só ostentação e engano. Então, é importante ter o livro. Você tem como monitorar melhor o seu filho com o livro. E o filho também desenvolverá uma disciplina maior com o livro do que com o celular. Agora, imagina você, se para ler o livro, que é uma disciplina espiritual, eu já tenho inimigos, agora você imagina o seu filho com esse livro, com tantas tentações, porque quando ele abre aquela tela, tem um monte de tentações para ele ali. Então você imagina que ele vai estar, além de concorrer com o fato de que ler já é uma questão disciplinar, ainda você imaginar que ele vai vencer todas as tentações do seu celular. Ele está lendo, pensa assim, a não ser que ele desligue totalmente a rede, mas se ele não desligar, ele está lendo aqui o texto, quando pensa que não chegou a mensagem. O que você acha que ele vai fazer? Não, deixa lá, eu vou ler depois. Depois chega uma notícia. Não, eu vou ler depois. Isso é utopia. Não acredite nisso. O seu filho é curioso demais. Imagine se ele souber de quem é a mensagem. Imagina aí. Que vem identificado logo no início quem está mandando a mensagem. Você acha que ele vai querer ler a palavra de Deus ou a mensagem da namorada dele que está mandando uma mensagem para ele naquele momento? Do seu pai que está mandando uma mensagem naquele momento? Da sua mãe? Talvez isso aí ele já não queira ler. Mas da namorada, do amigo, daquele que ele encontrou ontem à noite, que eles conversaram um monte de besteira. Ainda mais, imagina aí. O seu filho está aqui lendo a Bíblia no celular e abre uma live. Imagina se a Bíblia vai concorrer com a live do seu filho. É ilusão. Então, lendo a Bíblia, ele não vai ter amigos, ele não vai ter live, ele não vai ter joguinho, ele não vai ter absolutamente nada. Você entende por que ter uma Bíblia no celular não é pecado, mas desincentiva a leitura das Escrituras. Isso é claro, eu não estou falando aqui, não, pastor, o senhor está errado. Me prove isso. Me prove isso. Eu duvido se abrir uma salazinha de live para o seu filho ver umas palavrões que os colegas estão dizendo, as novidades que seus filhos estão dizendo, às vezes até, pasmem, as nudez que os seus filhos estão olhando e eles estão lendo a Bíblia, ao mesmo tempo eles veem ali, eles abrem
aquela live, uma moça, infelizmente, sem pudor. Então, o seu filho vai estar concorrendo com tudo isso, porque a sua Bíblia está onde? No celular. Imagina se isso é uma coisa boa. É bom o seu filho ter uma Bíblia no celular, é excelente. Eu também tenho uma Bíblia no meu celular. Mas dê o livro para ele. Compre, se o livro já é difícil, imagine no celular. Então, se seu filho jogou a sua Bíblia fora por causa do celular, compre outra Bíblia. Faça um esforço, compre uma Bíblia, um livro para ele. Meu filho, está aqui a Bíblia para você. Se responsabilize por isso com o seu filho, que ele traga para a igreja. Porque, irmãos, inclusive na igreja, às vezes você pensa que seu filho está lendo a Bíblia, imagina aí, mas você não tem certeza. Agora, se ele tiver com o livro aberto, eu tenho certeza do que é que ele está fazendo. Mas se ele tiver com o celular ligado, você não tem certeza do que ele está fazendo. Se ele está ao menos ouvindo, qual é a leitura que ele tem que abrir? Ou o que é que de fato ele está abrindo, sentado no banco da igreja, numa reunião congregacional. Desincentive essa geração hedonista. A Bíblia no celular é parte dessa geração materialista e consumista. E a exigência é voltar às práticas regulares de disciplina espiritual. Daqui a pouco, no celular do seu filho, ele vai ter um monte de exemplos de oração, e ele não vai mais nem orando. Quando você diz assim, meu filho, ore, ele diz, espera aí que eu vou botar aqui no meu celular uma oração. Você quer de quê? De contrição? Não sei o quê. Vai botar lá, ele não vai mais nem falar, ele vai botar lá porque vai ter. Ele não vai fazer mais. Então, tire o hedonismo da sua família. Não significa que seu filho não tem um celular, não significa que você não tem uma televisão em casa, não significa que você tem um conforto na sua casa, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando isso concorre com a disciplina espiritual. Então nós devemos ter muito cuidado com isso, porque uma vida santa não subsiste sem oração e leitura das Escrituras. Não existe. O seu filho pode cantar no louvor, ele pode tocar no louvor, ele pode vir para a igreja com você, mas se ele não orar, ele não ler a Bíblia, ele não vai ter vida de santidade. Ele não vai ter vida de santidade. Acredite nisso, no que eu estou lhe dizendo. E o hedonismo é uma praga que assola a mim e a você e a nossa geração. O ter, o consumir, o ostentar, isso está assolando a nossa geração e as próximas gerações serão influenciadas ainda mais. E se nós alimentarmos isso em nossa casa, então, infelizmente, nós vamos gerar uma outra geração pior, em que talvez fique como a Europa hoje, por exemplo. Os templos se transformando em teatros, em supermercados, em shoppings, porque não vai ter mais ninguém para ir para a igreja. Para que um templo se não tem ninguém para ir para a igreja? Ah, mas é porque agora tem as células. Agora porque o templo não é o local. Ah, não. Então quer dizer que a Europa está muito bem. Ah, uma maravilha na Europa. Não tem mais templo lá. Tá bom isso para nós? É assim que nós vamos incentivar a nossa igreja? Cada um sirva na sua casa? Nós temos que chorar contra isso, nós temos que orar a Deus pedindo que isso não aconteça. E não está incentivando, dizendo, não, o culto, o templo são as pessoas, cada um pode fazer onde quiser.
Então a Europa está uma maravilha. Por que a gente reclama tanto da Europa hoje? O que está faltando na Europa? Templos. Mas nós não estamos dizendo que templo não vale nada. Então nós estamos contradizentes. A Europa não tem mais templo. Será que é porque as pessoas estão em casa? É porque o templo é a pessoa na casa? É assim? A Europa está destruída pela droga, pelos conceitos modernos, por tantas coisas que ostentam contra a palavra do Senhor. E a Europa sofre hoje, não é um aumento de pessoas espirituais que estão nas suas casas e abandonaram os templos, não. São pessoas que estão morrendo nas suas casas espiritualmente, são ricas, têm tudo, tem muita prosperidade material e consumista, mas não tem Deus. Não tem templos. Então vamos quebrar os nossos templos todos, deixar as pessoas servirem em casa. Não, o templo é importante. Ele não é a mesma coisa do Velho Testamento, que tinha um significado tipológico. Não. Mas ele tem um significado importante da reunião congregacional. É ali que os crentes se reúnem. E a ausência deles demonstra claramente que há uma degradação, que há um declínio, como todo mundo diz que na Europa está acontecendo. Como é que você define o declínio da Europa? Quando você chega num lugar onde se tinha pessoas, pastores renomados, crentes, pessoas maravilhosas que nós citamos nos nossos sermões, que eram pastores lá. Suas igrejas hoje são um shopping center, suas igrejas hoje são estacionamento de supermercado, suas igrejas hoje são lugares de dança, de boate. E a gente está falando isso, aí quando chega no nosso país, não, mas templo não tem importância. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Nós estamos contradizentes. Então você vai para a Europa, porque lá não tem templo. Vai para a Europa, vai morar lá, vai com a tua teoria para a Europa, porque lá não tem templo mais. Os templos são isso que você está dizendo, disse agora há pouco. Ah não, mas aqui é bom, aqui está um avivamento espiritual. Mas o que demonstra isso? É a construção de templos. Aí vai o PH, faz mão na obra. Para quê? Para construir templo. Mas para que construir templo se templo não é importante? Ah, mas a igreja, nós gastamos a renda da nossa igreja, nós fazemos empréstimo para construir templo. Mas para que esse templo não é importante? Então a nossa fala é contradizente. Templo é importante, sim. Ela não tem um significado tipológico, mas ela tem um significado, sim, para a igreja do Senhor, onde a igreja se reúne, ali é importante. A presença do templo na cidade é importante. Imagina a sua cidade sem nenhum templo evangélico. Imagina aí. Tira todos os templos evangélicos da sua cidade, vê o que acontece. Quando você chega numa cidade que você não vê nenhum templo evangélico, o que é que você diz? Está faltando crente aqui. Onde é que eu vou me reunir, me congregar? Então o templo é importante, sim. Então vamos parar com essa ideia e saber que uma vida santa tem exigência de disciplina espiritual. Cabe com o negócio dessas ideias marotas que acabam derrubando a vida do seu filho, da sua nova geração, questão de celular, de não sei o quê, mas nós vamos então atrasados, nós vamos ficar para trás. Não, Deus deixou um livro, e esse livro, ele é especial para a nossa disciplina espiritual. Já ouvi até então, nós devemos ir de jumento para a igreja, porque
não pode ter uma Bíblia no celular. Não estou dizendo que você não pode ter uma Bíblia no celular, eu estou dizendo que você vai ter mais dificuldade de ter uma disciplina espiritual, que é exigência para uma vida santa, no celular, do que no livro. Isso aí é certeza. Você vai ter muita concorrência lá. Até você mesmo, velho caduco, não é só o jovem não, até nós mesmo, adultos. Já pensou, nós estamos lendo ali a Bíblia, aí chega uma mensagem. Nós não somos tão curiosos assim, não somos tão curiosos. E se for um assunto que nós estamos querendo resolver logo, nós não somos curiosos. Espera aí, eu vou continuar lendo aqui a Bíblia. Minha mente não vai para aquele assunto, não. Deixa lá, depois eu estou lendo a Bíblia. Vá para o livro. Você não vai ter essa tentação. Você vai ter, de fato, só o livro para você. Então, em vez de dar mais celular para o seu filho, compre uma Bíblia. Compre um livro. Ah, mas está todo mundo dizendo que negócio agora é celular, mas ande contra a maré. Por causa da disciplina espiritual. Ande contra a maré. Se o seu filho baixar uma Bíblia no celular, glória a Deus. Se você baixar uma Bíblia no celular, glória a Deus. Mas não deixe de ter um livro. É importante demais. Agora, nós temos então a realidade de uma sociedade hedonista. Nós temos a exigência de voltar às práticas regulares das disciplinas espirituais, oração, leitura da Bíblia, vida congregacional nos templos. E que bênção o nosso país ter liberdade religiosa, de podermos ter um templo respeitado pela população ímpia. Então isso é importante. E nós temos também, agora, a motivação, eu diria também que é a maneira como nós fazemos a disciplina espiritual. A questão da motivação. E a questão é, por que que eu oro e por que que eu leio a Bíblia? Então, isso é de suma importância. Por que que eu oro e por que que eu leio a Bíblia? Eu estou colocando só esses dois pontos, mas também tem ir à igreja, tem a meditação. Por que que eu faço eu pratico essa disciplina espiritual na minha vida? Então, se eu faço isso como fariseu, então, quem mais tem tendência a ser fariseu é o pastor. É uma tendência muito grande. Por quê? Porque o pastor, toda semana, pelo menos 2, 3, 4 vezes, ele está lá para pregar. Então, por que ele vai preparar esse sermão? Porque é ali que eu me sustento, é o meu trabalho, é a minha vida. Coitado. Se a sua motivação de fazer um sermão e de pregar um sermão é essa, você é capaz de você ir para o inferno. É capaz. Não, porque eu sou obrigado a fazer, Se alguém me diz, você tem que pregar, mas não, isso não é minha obrigação agora. Minha obrigação é ali, tal. Ou seja, quando o pastor perder a motivação correta de agradar a Deus em pregar um sermão, acabou a sua vida pastoral. Quando ele vier para o púlpito, ele tem a obrigação de vir para o púlpito. Eu não vou dizer que o pastor não cansa, ele cansa, ele é uma pessoa normal. Eu não vou dizer que, às vezes, há conflitos na sua vida. Ele é um ser humano normal. Mas ele, como qualquer crente, tem que usar toda a prática espiritual com disciplina para glorificar a Deus. E tem que fazê-lo por amor a Deus. Não é só orar, ler a Bíblia e ir à igreja, mas também pregar. Então, o pastor ele tem a maior tendência farisaica do uso das coisas espirituais. Fazer por obrigação. E nossa geração também é muito assim. Ler a Bíblia, só quando for ordenado ler a Bíblia. Se meu pai ordenar, se minha mãe ordenar, se o pastor ordenar no púlpito,
Aí lê. Se não, não lê. Orar, não, só se mandarem. Senão, eu jamais me curvo em oração. Não. Você, eu, todos nós, todas as práticas espirituais, elas têm que serem feitas porque amamos a Deus e queremos agradar. Então, eu faço alguma coisa no âmbito espiritual porque eu amo a Deus e eu quero agradar. Então, coloque essas duas frases na sua vida. Porque essa é a motivação correta. Eu faço isso porque eu amo a Deus e porque eu quero agradar. Se essas duas coisas não estiverem nas suas práticas espirituais, elas são nulas. Elas podem até converter pessoas, elas podem até aparentar espiritualidade, elas podem até lhe definir como crente, mas elas não têm valor. Porque para que possamos de fato ter uma vida santa, nós precisamos ter a motivação correta. E a motivação da disciplina espiritual é amor a Deus e agradar a Deus. Então, eu vou fazer isso porque eu amo a Deus, porque eu quero agradar a Deus. Hoje à noite eu tenho que estar aqui mais uma vez trazendo um sermão. Eu vou fazer isso porque eu amo a Deus e porque eu quero agradar o meu Deus. Se eu fizer por outra razão que não seja essa, então esse sermão que eu pregar pode até edificar pessoas, pode até transformar pessoas, mas ele não tem nenhum valor, porque ele não foi feito com a motivação correta. Ah, mas você vai dizer para mim, pastor, mas Paulo disse, você pode pregar por porfia, por ciúme, o importante é que seja pregado. Miserável. A pregação tem valor, mas não tem valor é para o indivíduo que fez. Você acha que o indivíduo que prega a palavra por porfia vai ter alguma vantagem diante de Deus? Você acha que alguém que prega por ciúme vai ter algum galardão diante de Deus? Claro que não. A pregação vai ser dada, pessoas vão ser convertidas, pessoas vão ser edificadas, mas não tem valor para você. O que adianta então? Você fez para os outros, mas não fez para você. O que adiantou isso? Ou seja, será então que Deus agora vai querer pessoas de porfia, se Ele recrimina isso? Quando Ele vai convocar os seus ministros, os seus diáconos, os seus presbíteros, Ele diz que não pode ser pessoas que têm porfia. Inclusive, porfia é uma obra da carne. Aí você acha que Deus vai, não, mas o indivíduo está pregando por porfia. Que coisa boa, que maravilha. É uma maldição. A palavra dita pode até transformar pessoas, pode até ser boa para a pessoa, mas o indivíduo que faz não tem nenhum valor. Então, quando eu oro, porque eu sou obrigado a orar, porque alguém me mandou orar, isso é farisaico. Mesmo quando alguém lhe ordena orar, você não vai orar porque foi ordenado, você vai orar porque você ama a Deus, porque você quer agradar a Deus. Assim é que tem que ser. Quando eu pegar a minha Bíblia lá em casa para ler, ou na igreja, ou na fila do banco, qualquer lugar que eu pegar a minha Bíblia para ler, eu vou fazer isso porque eu amo a Deus e porque eu quero agradar a Deus. Então, se isso for verdade, essa for a motivação, então a disciplina espiritual é extraordinária para a sua vida. Então, eu quero colocar isso aqui. Primeiro nós vimos a realidade, a exigência e a motivação. Então, nós temos que ter a motivação correta. Você anota essa motivação aí. Porque toda disciplina espiritual, ela é centrada em Deus. Não em mim, não nas exigências que eu tenho, mas em Deus. É exigido de mim isso. Porém, eu faço porque me exigiram, mas a minha motivação de fazer é porque eu amo a Deus e porque eu quero agradar a Deus. E porque
que minhas práticas espirituais estão centradas em Deus. Aí sim, eu vou demonstrar uma vida de santidade. E aí eu quero chegar então na parte conclusiva, porque eu só tenho 5 minutos. Eu quero chegar na parte de conclusão para a gente encerrar essa lição hoje. Então nós vimos a realidade, vimos a exigência e vamos ver então a conclusão. A motivação é também a maneira. E aqui a conclusão. Então, veja que quando você é convertido ao Evangelho, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você é convertido ao Evangelho, você tem um chamado de Deus. Preste atenção, chamado de Deus. O chamado não é só para você se converter, não. Esse é o primeiro passo, você tem um chamado para se converter. Mas, no bojo da sua conversão, no âmbito da sua conversão, no âmago da sua conversão, existe um outro chamado para o crente. Qual é o chamado? Veja, eu vou citar aqui, eu não vou dar o endereço apenas citar, mas você vai ver, na Bíblia existem vários textos no mesmo sentido. Por exemplo, Paulo, ele vai dizer assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele está dizendo isso para quem? Para Deus? Não, para os crentes. Desenvolver, ou seja, eles têm o chamado para desenvolver. Então, quando nós somos convertidos, nós temos um chamado de Deus para desenvolver uma comunhão com Ele. Só que essa comunhão não é só assim. Por exemplo, você vai ver quando a pessoa tem comunhão com Deus. Por exemplo, ele está querendo um emprego. Está desempregado, está querendo um emprego. Aí ele corre. Por exemplo, essa semana mesmo abriram lá um grupo de uma pessoa que está acometida do Covid-19, e o grupo era: vamos orar por essa pessoa. Aí, uma pessoa que é do mundo, que vive na bagaceira, aí agora orar por uma pessoa. Veja que até o ímpio quer ter comunhão na hora da dor, né? Então, às vezes acontece isso. A nossa comunhão, ela vem quando vem uma dor, quando vem um problema, quando vem uma situação de dificuldade. Aí a gente procura Deus. Resolvido o problema, de uma forma ou de outra, cadê? Você quer ver uma pessoa frequente no culto? Ela tem um problema. Você dificilmente vê a pessoa na igreja, mas se ela tem um problema, aí você vai ver ela toda vez lá na igreja, lá no cantinho dela. Resolveu o problema, você olha para o cantinho, está lá vazio. Por quê? Porque o problema foi resolvido. Então, infelizmente, tem muitos crentes assim. Tem muitas pessoas na igreja assim, que não tem a motivação correta para vir à casa do Senhor, que deveria ter, que é amor a Deus e agradar a Deus. Então, quando eu tenho isso, independente de problemas, de não problemas, de felicidade ou não felicidade, eu estou lá, porque eu quero amar a Deus, eu quero agradar a Deus. Mas então, o certo é que eu tenho um chamado para desenvolver a comunhão com Deus. Isso se torna necessário para a minha vida. Só que essa comunhão com Deus, ela não pode ser assim por abrupto, por impulso, por um problema da minha vida. Não. Ela tem que ser. Aqui eu estou usando as palavras do autor da nossa revista, que eu concordo plenamente. Ela tem que ser ordenada, planejada, pensada na vida diária. Então, preste atenção, tem que ser ordenada, planejada, pensada na vida diária. O que o autor, então eu estou aqui interpretando então, o pensamento do autor, que eu acho correto. O que o autor está dizendo é que eu não posso atender o chamado de Deus para ter comunhão com Ele de forma abrupta. De forma que só quando um problema se acometer na minha vida. Não. Isso tem que ser algo normal para mim. Isso é que ele quer dizer com ordenado, planejado e pensado na vida diária. Ou seja, como se
fosse uma coisa organizada. Eu organizo a minha vida espiritual. Ela não é uma coisa que eu faço uma aqui, ali ou acolá, ou quando está assim, assim, assado. Não, eu faço de forma planejada, e eu faço de forma ordenada, eu faço de forma pensada. E isso é uma coisa normal na minha vida, porque eu tenho um chamado para isso. Então eu faço uso diário dos recursos da graça para que eu possa entrar em comunhão com Deus. Agora veja, qual é o resultado disso? Qual é a consequência disso? Por isso que eu estou na parte de conclusão. Eu também chamei de consequência. Qual é a consequência disso? Nós temos duas consequências. Eu vou terminar com isso. Então. Primeiro, e aqui eu estou citando ainda o autor da revista, depois é que eu vou citar também o autor, mas fazendo uma aplicação minha. Então, primeiramente, se eu tenho uma vida atendendo esse chamado de Deus, desenvolvendo comunhão com Deus, de uma forma ordenada, planejada e pensada na minha vida diária, então eu posso garantir que há espaço na minha vida para todas as coisas que eu devo fazer e aprender, e a pensar no futuro e me preparar para o que pode vir. Então, deixa eu tentar explicar isso para você. Por exemplo, se minha vida de disciplina espiritual, de comunhão com Deus, é algo que eu faço por amor a Deus, que eu faço porque eu quero agradar a Deus, se eu faço isso como desenvolvimento da minha comunhão com Deus, de forma ordenada, de forma planejada, de forma pensada, se eu faço isso como um uso diário na minha vida, então eu posso olhar com firmeza para o futuro. O futuro, ele pode vir para mim com coisas boas e coisas ruins. Mas essas coisas que vierem, ou boas ou ruins, elas não vão me impressionar. Porque como eu tenho uma comunhão com Deus, como eu tenho uma vida de prática, uma disciplina espiritual planejada, essas coisas vêm e eu vou conseguir me adaptar a elas normalmente. Eu acredito que é mais ou menos assim, para você entender. Então, eu não vou, por exemplo, eu recebi um diagnóstico de que eu estou com câncer. Ai, meu Deus, aí eu vou me desesperar, eu vou cair no mundo e não sei o quê, e Deus não gosta de mim. Não, se eu tenho comunhão com Deus, eu vou dizer, Senhor, tu já está me chamando? Então, glória ao Senhor. Eu vou me tratar, se der certo, bem, se não der, o Senhor está me chamando. Eu estou preparado, Senhor. Porque a minha comunhão é contigo, não é com as pessoas, não é com as coisas que eu tenho, não é com as coisas que eu tenho que fazer, com os filhos que eu tenho que criar, com não sei, meu compromisso é contigo. Eu estou dando aqui um exemplo extremo, né? Logicamente que qualquer notícia ruim nos dá um impacto, mas você é capaz de amortecer esse impacto quando você tem uma vida disciplinar, espiritual, planejada, ordenada, tudo, de comunhão com Deus. Então, essas coisas vão chegar, elas são tristes, mas você não vai ficar à mercê disso, desesperado. Porque o desespero, geralmente, é uma consequência de uma vida hedonista, e não de uma vida de alguém que tem uma disciplina espiritual. As coisas vêm, são difíceis. Nós estamos num mundo de pecado, em que nós não temos, infelizmente, o controle sobre o pecado. Eu posso ser acometido da pandemia do Covid-19? Claro que posso, eu não sou imune totalmente a isso. E eu tenho um problema crônico de rinite alérgica, eu tenho um problema que pode me alterar meu organismo e até me matar. E se me matar, eu vou viver com Deus. E qual é o problema disso? Agora, eu vou me precaver, eu vou fazer o que eu devo fazer, se precisar usar máscara, eu vou usar.
Se precisar me distanciar, vou me distanciar. Se precisar usar o álcool gel, eu vou usar. Lavar as mãos, ter uma prática diferente, eu vou fazer. Mas isso não vai me causar terror. É isso que eu quero dizer. Porque você, logicamente que, estou dizendo assim, eu não fui acometido, mas se for de outra doença, ou o impacto, morreu, já pensou, veja a diferença disso. Vou dar um exemplo aqui. Meu tempo só falta 1 minuto, vou acabar. Então, vou dar só um exemplo para vocês aqui. Nas Escrituras, morreram lá vários filhos de uma só vez. Veio um vento, bateu forte, matou vários meninos. Aí chega para o pai, diz, teus filhos morreram. Ora, se esse homem, aí a gente vai ver, esse homem é Jó. Ele diz assim, homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Tinha comunhão com Deus, que orava todas as manhãs, cedinho, pela vida dos seus filhos. Então, qual foi a reação dele? Ele sentiu a morte dos seus filhos? Claro que ele sentiu. Será que ele não amava esse menino? Ele levantava às 5 horas da manhã para orar pelos meninos. Ele amava esse menino. Mas a comunhão com Deus era tão grande que esse impacto terrível de vários filhos deles que morreram, que foram todos, não deixou de olhar para Deus com amor e querendo agradar a Deus com a sua vida. Agora veja uma mulher que não tem isso, a sua esposa. Foi o que ela disse? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Veja, é o desespero de uma vida hedonista, que só está bem se os meninos estiverem vivos. Se eles morrerem, então não está nada bem. Que é isso? Falta de disciplina espiritual, de atender o chamado, de ter comunhão com Deus, e receber as notícias, boas ou más, de forma a ter um impacto diminuído por causa de Deus. Essa é a ideia. Então, se você tem uma vida disciplinar, de disciplina espiritual, ordenada, planejada, pensada, uma vida diária, lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão com Deus, então você vai ter mais facilidade de enfrentar o futuro e estar preparado para as coisas que virão, que podem ser boas, mas também que podem ser ruins. Agora, se você não viver assim, a alternativa é outra. A alternativa é hedonista. De não ter disciplina espiritual, de não ter comunhão com Deus, de não ter uma vida planejada, ordenada e tal, de vida diária de comunhão com Deus. Então você vai ver sempre surpreendido e tiranizado pelo imediato. Porque para você o importante é o aqui e o agora. É urgente, é o inesperado. E assim, diz o autor, e eu concordo, você vai viver uma vida experimentando a vida como uma sucessão de emergências. Como se você não sabe o que é que vem. Tudo é emergência. Mas tudo lhe causa terror, medo, pavor. Por quê? Porque a sua alternativa foi essa. Não ter uma vida de disciplina espiritual. Então, não queira isso para você, não queira isso para os seus filhos. Então, os conduza e conduza a sua própria vida sob disciplina espiritual. Diante dessa nossa realidade, porque é uma exigência, e a sua motivação tem que ser amor a Deus e agradar a Deus, e você vai ter como consequência uma forma melhor de enfrentar as coisas que virão, boas ou ruins, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar e encerrar o nosso momento de escola dominical. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aprendemos nessas duas lições esse panorama de uma vida espiritual
vimos nessas caracterizações como de fato desenvolver uma vida santa diante do Senhor. Portanto, que possamos, ó Deus, guardar essa palavra e que pelo Teu Espírito Santo nós possamos de fato vivenciar essa realidade para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos, em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Então, estamos encerrados esse momento de escola dominical, à noite, 19h30, prepare, de forma decente, você e sua família, esteja no horário, pronto, 7h30, procure a melhor rede que lhe convier, Facebook, WhatsApp, o Facebook, o Instagram ou o YouTube, né? A maioria do pessoal está indo para o YouTube, graças a Deus, é uma rede boa para você assistir. Mas ainda estamos transmitindo no Facebook e também no Instagram. Procure a melhor rede, coloque lá diante de você, diante da sua família e vamos adorar a Deus à noite no culto solene. Bom, Deus abençoe a todos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Shine.